Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para compartilharmos conteúdos importantes da sabedoria infinita de Deus, expressos na Torá, no judaísmo, em conceitos que vêm da Torá e que hoje em dia, com uma certa facilidade, a mídia está procurando difundir ao máximo esse conhecimento. A grande vantagem da tecnologia moderna é a possibilidade de transmitirmos esse conhecimento para o maior número de pessoas e, mesmo assim, esse conhecimento pode ser replicado e cada vez mais as pessoas podem se informar a respeito dessa sabedoria divina tão especial. O lema de hoje, o lema da nossa aula é o Sefer Azor e Rabi Shimon Bar Yochai. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Zohar, alguns poucos aspectos, porque ele tem uma sabedoria infindável, né? Alguns poucos aspectos, diferentemente daquilo que poderíamos imaginar, que o Zohar não fala somente sobre assunto. Na verdade, cada palavra do Zohar, ele é um portão de acesso a assuntos muito profundos, mas existe o comentário simples do Zohar, que simplesmente procura traduzir o significado simples das palavras. O Zohar, ele é escrito em aramaico e ele parece uma série de midrashim, de histórias, explicações de vários sábios, sábios bem específicos que se ocupavam com a parte mística da Torá. Não é só Rabi Shimon Bar Yochai que aparece no Zohar, são vários sábios, todos eles colegas de Rabi Shimon, entre alunos e colegas, etc., e todos eles com nível elevadíssimo do conhecimento da Torá, particularmente de aspectos mais profundos. Depois nós vamos finalizar algumas ideias do próprio Rabi Shimon Bar Yochai. Muito bem. O Zohar, ele fala de coisas profundas, mas ele parece ser inacessível. Ainda é inacessível. Somente cabalistas conhecem bem o Zohar, e além dos cabalistas, existem dois conceitos de cabalistas. Cabalistas são estudiosos da Kabbalah. Tem pessoas que estudam a Kabbalah, são grandes mestres, mas não necessariamente possuem Ruach HaKodesh, inspiração divina. Esse tipo de livro, o livro do Zohar, é um livro voltado mais para aquelas pessoas que atingiram um nível tal a ponto de adentrar mundos espirituais por trás do texto, por trás das palavras, e as palavras brilharem e os sábios se revelarem aqueles sábios do Zohar, aparecerem na frente da pessoa, ou seja, é um nível totalmente de consideração em relação ao estudo da mística do judaísmo. Nem todos os cabalistas têm esse poder, eles tentam entender o Zohar pela razão e pelo aprimoramento do caráter, etc., etc., mas é um grande desafio. Nós vamos falar aqui de algumas curiosidades interessantes que já aparecem no Zohar, o Zohar que foi escrito, foi compilado por Abi Shimon Bar Yochai, por ocasião na qual ele se encontrava foragido dos romanos durante 13 anos. Ele se escondeu, primeiramente ele se escondeu no fundo de uma casa de estudos, num local secreto, ele e o seu filho, sua esposa vinha periodicamente trazer comida, etc. Quando ele viu que a perseguição aumentou a sua pessoa, então ele acabou se escondendo junto com o seu filho Lazar numa caverna no norte de Israel. O que ocorreu que fez com que Rabi Shimon Bar Yochai fosse perseguido? Uma vez ele se encontrou com outros dois sábios, e eles estavam confabulando. E esses sábios estavam dizendo sobre as novidades do Império Romano, que eles construíam pontes enormes, eles construíam ginásios para a juventude, etc.
Um sábio se calou, ele era neutro, mas havia um outro sábio que ele era totalmente colaborador dos romanos. Ele começou a elogiar os romanos. Ele disse: os romanos, eles constroem pontes para trazerem o desenvolvimento para a terra de Israel por meio dos transportes de animais em cima dessas pontes, onde muita coisa boa e positiva é transportada por esse meio de acesso que são as pontes. E os ginásios da juventude são ginásios de esporte para que a juventude se supere fisicamente, é uma grande confraternização. Muito bem, um sábio ficou calado, mas Rabi Shimon Bar Yochai disse a verdade. Os romanos, ele tinha compromisso com a verdade. Ele falou: os romanos trazem pontes para poderem cobrar mais impostos das pessoas que, para acessarem qualquer região, precisam passar por meio dessas pontes. É uma forma de arrecadação de impostos, mais impostos e sobretaxas para tirar o dinheiro do humilde trabalhador, etc., etc. E os ginásios para a juventude não passam de gigantescos prostíbulos, onde a promiscuidade total é promovida como forma de quebrar os valores e as tradições judaicas, justamente pela falta da moral, etc., etc. E quando eles acabaram de falar, esse suposto sábio, que era amigo dos romanos, delatou e denunciou Rabi Shimon Bar Yochai no Senatus Romano. E aí o imperador da época, se não me engano era Adrianus, ele ele baixou o decreto ele baixou o decreto de que deveriam encontrar Rabi Shimon Bar Yochai e executá-lo. Quando Rabi Shimon ficou sabendo desse decreto, então ele procurou fugir, procurou se esconder em um lugar seguro, etc., não só pela sua vida e pela sua própria pessoa, que é uma grande mitzvah, mas ele sabia que ele era uma espécie de depositório ou reservatório da sabedoria daquela geração, ele era o líder da geração. Enquanto o líder está bem, então a geração tem força suficiente para enfrentar os seus problemas, as suas adversidades, os seus inimigos, etc., etc. E realmente Rabi Shimon Bar Yochai, ele era o líder da geração. Está escrito no Talmud que enquanto Rabi Shimon Bar Yochai estava vivo, ou seja, durante a vida dele, nunca na terra de Israel viram o arco-íris, porque o arco-íris é um sinal de que a geração deveria ser destruída, mas pelo pacto que Deus fez, que jamais voltaria a destruir pelas águas, então Hashem acabava perdoando a geração, mas que a geração deveria ser destruída. Na época de Rabi Shimon Bar Yochai, por que nunca foi visto o arco-íris? Porque o mérito de Rabi Shimon Bar Yochai era suficientemente grande para encobrir os deméritos de toda a geração, as falhas da geração. Ou seja, por conta do mérito de Rabi Shimon Bar Yochai, a geração nem mereceria ser destruída. Muito bem. Alguns conceitos interessantes, umas curiosidades interessantes do Zohar. Na época de Rabi Shimon Bar Yochai, a humanidade acreditava que o mundo inteiro era um plano, eles eram terraplanistas, o mundo inteiro era um plano. Esse plano, há variantes dessas teorias mirabolantes, que o plano estava em cima de 3 elefantes, e os 3 elefantes estavam em cima de 3 tartarugas gigantescas, e que a água dos oceanos acabavam caindo totalmente pelas frestas, pelas arestas do oceano, no nada, etc. Então, eles tinham umas ideias bem mirabolantes, mas, conforme consta no Zohar, o Zohar fala há 1.800 anos atrás de que a Terra ela é esférica e que há uma esfericidade da Terra
E o Zohar começa a dizer que as pessoas moram abaixo de nós, do outro lado da Terra, mas como existe uma força que atrai as pessoas para o chão, então as pessoas vivem ao redor da Terra, mas sem perceberem que estão de cabeça para baixo, ou sem perceberem que estão em ângulos opostos àqueles que estão no hemisfério oposto. Não é? Então, o Rabi Shimon Bar Yochai, no Zohar, já antevê a teoria da gravitação, da gravidade da Terra e da esfericidade da Terra, e fala mais ainda, existem pontos nos polos, as pontas do mundo, onde regiões onde há muita claridade, pouca escuridão, dependendo do ano, e vice-versa, etc., etc., e tudo isso, Rabi Shimon Bar Yochai já adiantou no Zohar, uma obra bem antiga, sendo que seus contemporâneos acreditavam em outras coisas totalmente mirabolantes. Também consta no Zohar, interessante que havia um cientista alemão chamado Wegener, não confundir com Wagner, o músico, Wegener. Esse Wegener, ele começou a reparar que o recorte dos continentes do mundo, eles meio que se encaixam como se fosse um quebra-cabeças, porque há um passuco da Torá, no Gênesis, na criação do mundo, que, primeiramente, a esfera, o globo terrestre estava coberto pelas águas, e Hashem fez com que as águas se reunissem num oceano e que surgisse um continente. Curiosamente, na Torá, está escrito a respeito de um oceano e um continente. Hoje em dia são contabilizados em duas opiniões diferentes, ou 5 continentes, ou 7 continentes. Existe uma opinião preponderante que considera 7 continentes. Muito bem. E interessante que consta no Zohar, e que é a teoria que foi descoberta há 200 anos atrás, ela foi chamada de Pangaea, que era um continente original, onde todos os continentes presentes eles se encaixavam perfeitamente, como se fosse num quebra-cabeças. Por exemplo, o recorte do litoral da África se encaixa perfeitamente na América do Sul, no Brasil, etc. E tantos outros recortes que se encaixariam dentro de um único continente. E realmente isso está escrito no Zohar, que Hashem criou originalmente um único continente e que ele foi dividido em 7 continentes diferentes. Isso daqui foi descoberto depois de 1.700, 1.900 anos, desde que o Zohar foi escrito. Então, nós vemos vários conceitos do Zohar e vão antecipar as próprias descobertas da ciência. A mesma coisa em relação à criação do mundo. O Zohar explica que a luz original que deu origem ao universo era uma grande concentração de espiritualidade, da revelação de Deus que foi irradiada, e as pessoas não entendiam esse conceito até que 80 anos atrás surgiu a teoria do Big Bang. Antes, os cientistas acreditavam que o universo era infinito para trás, aí veio a teoria do Big Bang, que o universo teria surgido de uma grande concentração de energia, uma grande explosão e expansão, etc. Isso vem de encontro exatamente daquela luz que o Zohar explica, que não é a luz que vem das estrelas, nem do Sol, nem de outras estrelas, mas que era uma irradiação original de Hashem, que deu origem a absolutamente tudo e a realidade maior. E tudo isso se encontra no Zohar, além de muitos outros conceitos bem interessantes. Existem traduções do Zohar para o hebraico, para o inglês, eu não sei para o espanhol. Existem livros desautorizados. Aqui no Brasil, tem um livro aí que se chama de Zohar, que é pura picaretagem. Ele fala de tudo, ele fala até de... Eu cheguei a folhear esse livro, ele fala de Dom Quixote de la Mancha, que é de Miguel de Cervantes. O que Dom Quixote tem que ver com Zohar? Estou tentando descobrir.
mas ele faz uma miscelânea de um bocado de bobagens que chamam esse livro de capa preta de Zohar. Ele não tem vínculo absolutamente nenhum com o Zohar. Existem existem autores dessa geração que se preocuparam em traduzir o Zohar em relação ao seu sentido mais simples, já que as pessoas, para adentrarem um conhecimento maior do Zohar, elas têm que ter um nível espiritual, por isso que esse conhecimento é chamado de Kabbalah, porque a pessoa precisa se mobilizar e se colocar no nível espiritual adequado para poder conseguir acessar os segredos por trás das palavras. Os segredos por trás das palavras não necessariamente estão vinculados somente com a tradução das palavras. Eu posso traduzir o Zohar inteiro sem saber sequer um único segredo dele. Ou seja, os segredos estão por trás do conhecimento que é desenvolvido a partir de palavras do Zohar. Existe, sim, um conhecimento bem acessível. Ele é baseado em muitas passagens do Zohar, Tikkunei Zohar, que é uma explicação do Zohar, e outros livros relativos ao Zohar, que é a Hassidut, e a principal obra da Hassidut é o livro sagrado do Tânia. E o Tânia, por mais que alguns textos sejam complexos, ele se atém ao sentido literal, ou seja, a gente não precisa buscar segredos. Pode ser que provavelmente até haja segredos por trás das palavras do Tânia, mas não é o objetivo do Tânia guardar e preservar segredos, muito pelo contrário. O Tânia tem como objetivo revelar conceitos de forma que qualquer pessoa, a mais simples, que não precisa de conhecimento prévio de absolutamente nada, possa entender esses conceitos de uma forma bem simplificada e bem acessível. Surgiram nessa geração algumas coleções de livros, alguns autores que procuraram realmente interpretar o sentido simples do Zohar, sem querer entrar no mérito dos grandes segredos. O Zohar é um portal de entrada para esses grandes segredos, sem querer entrar no mérito da questão, simplesmente traduzir informações básicas e importantes que se encontram no Zohar, como as que eu acabei de dizer, em relação a conceitos científicos, etc., etc. Rabi Shimon Bar Yochai, como eu disse, é o principal sábio, e ele é o compilador do Zohar, junto com seu filho Elazar, mas vários sábios se expressam no Zohar. É interessante que a linguagem traduzida do aramaico, do hebraico, está escrito Patach Rabi Shimon ve'amar, por exemplo, e abriu Rabi Shimon e falou. Abriu o quê? Ele abriu um canal de espiritualidade para os mundos espirituais, de forma que esses conceitos que ele acabou revelando eram estudados lá no Gan Eden, a Elion, no Jardim do Éden Superior, e esses conceitos foram acessibilizados justamente por esse canal aberto de espiritualidade. Então, o Zohar, ele versa sobre vários assuntos. Como eu disse, existem traduções para o hebraico, para o inglês, traduções fiéis do inglês. É interessante, hoje em dia tem o Google Tradutor, nós podemos pegar pequenos trechos do inglês, e para aqueles que não sabem inglês fluentemente ou têm dificuldade em ler textos em inglês, então eles podem ser vertidos para o português por aplicativos e programas, etc., etc., de forma que possam acessar um pouquinho, não os segredos por trás do Zohar, mas sim as explicações mais simples, que hoje em dia é de grande valia, já é um grande passo, um passo significativo para ter a mínima familiaridade com esse livro tão especial. O Zohar ficou oculto ou ele era transmitido seletivamente somente entre os líderes da geração, até aproximadamente uns 500 e poucos anos atrás, quando um sábio da Espanha, chamado Moshe de León, ele acabou encontrando esses pergaminhos e revelou, ele tornou público esses pergaminhos, ou seja, o Zohar foi transmitido seletivamente, somente por pouquíssimas pessoas, durante mais de 1.300, 1.400 anos, até voltar a tornar-se público para
um número maior de pessoas. Depois desse Rabi Moshe de Leon, ele era um cabalista e tornou público o Zohar, publicou o Zohar, tornou público. Depois de uma ou duas gerações, apareceu o Rabi Yitzhak Luria, o famoso Arizal, Ashkenazi Rabi Yitzhak Zichrono Livracha, ou Eloki Rabi Yitzhak. Tem uma divergência interessante, que é uma divergência se o Yitzhak Luria, o grande Arizal, se ele era Ashkenazi ou Sefaradi. Alguns dizem que ele era Ashkenazi, outros dizem que ele passou a seguir os costumes dos Faradim. De qualquer forma, todos os costumes dele eram totalmente baseados na mística do judaísmo, na Kabbalah. E disse o Arizal, mitzvah lefarsem torazu, é uma grande mitzvah divulgar, tornar pública e difundir ao máximo esse conhecimento, que é o conhecimento místico, porque já na geração do Arizal, há 450 anos atrás, o mundo começava já a se alinhar num nível espiritual o suficientemente compatível para que começassem a divulgar Torá Kabbalah, o estudo da Kabbalah em todos os níveis, etc. Depois surgiu a Hassidut, na época do Baal Shem Tov, e a Hassidut ela tem como fonte, além de outras fontes, a Kabbalah, e conforme já explicamos em outras ocasiões, há uma ideia de que a Kabbalah é uma das explicações da Hassidut, mas que a Hassidut é um conhecimento muito mais profundo, muito mais abrangente da Kabbalah, que a Hassidut, a filosofia hassídica, não se restringe somente a um nível de interpretação. Em todos os níveis podemos explicar de uma forma mais intimista, de uma forma mais elevada, com o objetivo de revelar divindade em todos os aspectos da vivência judaica, do judaísmo, da prática das mitzvot, com outras lentes muito mais profundas que possam discernir a divindade por trás de absolutamente tudo. Essas são umas ideias. O Zohar, ele vem da palavra Zohar, significa brilho, Leazir significa brilhar, ou seja, que esse livro ele tem o poder de brilhar espiritualmente. Rabbi Shimon Bar Yochai se referindo à própria obra que ele compilou, sempre lembrando que ninguém inova nada. Eu vou repetir uma explicação bem interessante que eu já dei em algumas ocasiões, explicação bem interessante. Nós falamos diariamente um verso que fala o seguinte, Yeira Son, logo no início, antes de começarmos o Rodu, a parte introdutória das orações matinais, nós falamos o seguinte, Yeira Son Mirfanecha, que seja da vontade perante ti, Hashem Elokeinu, Velokei Avoteinu, o Deus, o eterno nosso Deus, e o Deus dos nossos ancestrais, os patriarcas, Sheibane Beit HaMikdash, que seja construído o templo sagrado, Bimherá, rapidamente, Beiameno, em nossos dias, Beten Chelkeno Betoratecha, e nos dê a sua parte na sua Torá. Vêm os comentários e perguntam o que significa dê a nossa parte na sua Torá. Aqui é uma contradição. Como? A Torá é sua, Deus, é o seu conhecimento. Mas a nossa parte no seu conhecimento, ou a Torá é somente de Hashem, ou a Torá pertence ao povo de Israel. O que significa que Hashem dê a nossa parte na sua Torá. Afinal, de quem é a Torá? E a nossa parte se refere ao que na Torá? Porque nossa significa pronome de pessoalidade, né? Então é nossa que pertence a nós, mas a Torá afinal é sua ou é nossa? Porque o nosso desejo é que o Senhor nos dê a nossa parte na sua Torá. O que significa exatamente isso? Então tem uma explicação muito interessante que Torá por Torá, tudo aquilo que os grandes mestres revelaram em todas as épocas é Torá. Enquanto conteúdo, é a mesma Torá. Então, como que nós chamamos o comentário do Rashi sobre a Torá de Rashi? O Códex
de normas sobre as 613 mitzvot do Rambam. Nós chamamos de Rambam, Maimônides. E o comentário, outro comentário sobre o Talmud, nós chamamos de Tosfot. E a Mishnah, que foi compilada por Rabi Yehuda Anassi há 1.800 anos atrás, nós não chamamos de Torá, nós chamamos de Mishnah. E veio, então, a Guemará, chamamos de Guemará, e o Talmud de Jerusalém, o Talmud da Babilônia. Cada qual, segundo a sua autoria, nós damos um nome diverso. E se, afinal, tudo é Torá, por que dar um nome diverso para cada estudo da Torá? Vamos dizer que tudo é Torá e não precisa dar e designar nenhum nome específico em relação à autoria, autores e sábios, etc. Então, o segredo que tem por trás desse verso significa o seguinte: Hashem, que seja da sua vontade, perante a sua vontade, que nós tenhamos a nossa parte, que o Senhor nos dê a nossa parte na sua Torá. Enquanto conteúdo, a Torá é sua, é a sabedoria infinita de Deus. Enquanto forma, aí sim, cada um pode inovar enquanto forma. O conhecimento do Rashi era a Torá, mas a linguagem do Rashi é peculiar, é só dele. O conhecimento que foi compilado pelos sábios na Mishnah, liderados por Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda o príncipe, esse conhecimento, enquanto conteúdo, é seu, Hashem. É a sabedoria infinita de Deus, é Torá. Mas, por que é chamado de Mishnah? Porque esses sábios daquela época, eles puderam inovar, não em relação a conteúdo. Conteúdo não tem como inovar. Esse conhecimento, esse conteúdo já foi dado. Tudo aquilo que seria inovado nas épocas futuras, até a posteridade, já foi entregue por Deus, já foi transmitido por Deus para Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, para o Moshe, o nosso mestre, no cume do Monte Sinai. Dentro de 2 semanas, nós estamos comemorando 3.335 anos desde a entrega da Torá. Então, enquanto conteúdo, Hashem, a Torá inteira, é toda sua, mas nos deu o mérito de cada alma, segundo a sua predestinação, segundo suas características espirituais, que possa inovar, não enquanto conteúdo, mas sim enquanto forma de expressão. A Mishnah tem uma expressão peculiar. A Guemará tem uma expressão peculiar, uma linguagem peculiar. O Rashi, comentarista clássico da Torá, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, ele tem uma linguagem própria. Maimônides, Rambam, tem uma linguagem própria. E assim, todos os sábios de todas as épocas conseguiram inovar, não enquanto conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo, aquele que foi dado por Deus a Moshe no Monte Sinai, mas enquanto forma. Qual é a grande revelação de Rabi Shimon Bar Yochai com Zohar? Esse conhecimento ele não inventou, Deus os livre, é o conhecimento infinito de Deus, já foi entregue por Deus a Moshe no Monte Sinai. Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu inovar enquanto linguagem, enquanto forma. A linguagem, a expressão do Zohar é peculiar, é exclusiva, é uma só. A linguagem que o rei David conseguiu por inspiração divina em cada palavra dos Salmos é própria dele. É uma linguagem peculiar. Ah, mas foi sob inspiração divina? Não tem problema. Por mais que Deus se revelou para o rei Davi, o inspirando, a linguagem é dele. Ele que deu um acabamento, já comentei aqui, que 10 foram os autores dos Salmos, e o último deles foi o rei Davi, mas quem deu o acabamento final às palavras foi o rei Davi. Então, a linguagem é de autoria dele, que ele deu a forma final para cada um dos 150 capítulos dos Salmos. Então, essa ideia de que a gente pede diariamente para Deus, para Ele dar a nossa parte na Torá dele,
a nossa parte enquanto linguagem, enquanto expressão, e a Torá que é dele, enquanto conteúdo infinito, eterno e imutável. Muito bem. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele explica, por exemplo, de uma forma profunda, o Shabat, e que o Shabat está ligado totalmente com o sustento da pessoa. Mas como que o Shabat está ligado com o sustento? Nós vemos numa passagem da Torá, quando Deus quer testar a confiança e a fé do povo de Israel, ele miraculosamente faz precipitar do céu, dos céus físicos, o man, que era, na verdade, um alimento especial que caía dos céus. Mas a pessoa não podia guardar de um dia para outro, ela tinha que confiar que Deus proveria diariamente. Se ela guardasse de um dia para outro, ele se decompunha totalmente, a ponto de não sobrar absolutamente nada dele. Era comido pelos vermes, mas assim, uma rapidez incrível, né? A deterioração. E também, então, não poderia guardar de um dia para o outro. Curiosamente, havia uma exceção, que era na véspera do Shabat. Na véspera do Shabat, a porção vinha dupla, porque Hashem falou que no dia do Shabat não iria cair a maná, o man em hebraico. Por isso ele vinha numa porção dupla. Esse é o motivo porque na hora de fazer a bênção sobre as halot, sobre os pães trançados do Shabat, nós usamos no mínimo 2 pães inteiros, para nos lembrarmos da porção dupla que caía na sexta-feira, que era a véspera do Shabat, e esse pão, mesmo deixado para o dia seguinte, já que não haveria maná, man, precipitado dos céus no dia do Shabat, esse pão da sexta, esse não era um pão, perdão, era um alimento especial. O man da sexta-feira não se decompunha, porque Hashem já decretou que cairia uma porção dupla, uma pela sexta-feira e uma também pelo próprio dia do sábado, que é o dia do Shabat. Então, perguntam sábios, como é possível, já que Shabat faltava o alimento, do povo de Israel teria que prover o alimento do dia anterior, da véspera do Shabat. Como é possível que o Shabat ele provinha o sustento, ele era a fonte provedora do sustento da pessoa? Então, Rabbi Shimon Bar Yochai explica como conceito no Zohar que todos os dias da semana não nos céus não é conforme a classificação e a contagem dos dias aqui embaixo. Aqui embaixo tem o domingo, depois tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e finalmente o Shabat. Lá em cima, nos mundos espirituais, revela o Zohar, o Shabat ele está no centro. E uma ideia é a própria Magen David, a estrela, o escudo, a estrela de David, que são 2 triângulos, né, um oposto ao outro, eles são superpostos, mas nós vemos um miolo central e nós vemos mais 6 pequenos triângulos que fazem as pontas, as 6 pontas da estrela de David. Então vamos imaginar que cada triângulo é um dia da semana. Então, quanto mais as pessoas observam, os judeus no povo de Israel observam o Shabat, então ele consegue irradiar uma bênção especial, de forma que os dias da semana a pessoa consegue o seu sustento. Ou seja, o sustento da semana não é por conta da própria espiritualidade de cada dia, mas o próprio Shabat, ele é a fonte de irradiação das bênçãos que farão com que os dias da semana sejam muito proveitosos, a ponto de se garantirem o sustento de cada pessoa, de cada observância do Shabat. Essa é uma ideia que hoje em dia, meio que óbvia, mas ela foi inovada no Zohar, entre tantas outras ideias e conceitos que aparecem nesse livro clássico da Kabbalah. Vamos lembrar claramente que o Zohar não é o único livro da Kabbalah.
Existem livros anteriores ao Zohar, existem muitos livros posteriores ao Zohar. O Zohar é o principal livro, mas não é o único. Existem outros tantos livros de Kabbalah, muito importantes também. Muito bem, Rabi Shimon Bar Yochai, ele era o aluno do Rabi Akiva, ele viu o mestre dele sendo martirizado com mais 9 mestres no mesmo ano, em localidades